Nessa imagem a gente consegue observar quais são os dentes anestesiados por essa técnica. Como nós já vimos na aula de anatomia, o nervo alveolar inferior penetra pelo forame mandibular e segue um trajeto anterior até emergir o ramo do nervo mentual e ele continua anteriormente para inervar a polpa de todos os dentes anteriores ao forame. Então, quando a gente faz o bloqueio do nervo alveolar inferior de um lado ou de outro, a gente tem um bloqueio de todas as polpas dentárias até a linha média. Então a gente bloqueia as polpas de molares, premolares, canino e incisivos, daquele lado. Se a gente fizer, obviamente, do lado direito do paciente, nós vamos ter, como na imagem, o bloqueio dos mesmos dentes, sempre daquela hemimandíbula completa. Lembrando que é apenas o bloqueio da polpa dos dentes. Os tecidos moles não são em sua totalidade anestesiados por essa técnica, como nós vamos ver posteriormente. A principal referência anatômica dessa técnica é a RAF pitérigo-mandibular, que diz respeito também à proximidade da borda anterior do ramo da mandíbula. A RAF então marca o limite lateral. Para que nós consigamos saber em qual altura desta linha a gente deve puncionar a mucosa, nós devemos ter como referência o plano oclusal dos molares inferiores. Então, o ponto de punção é aproximadamente 10 milímetros acima do plano oclusal dos molares inferiores do mesmo lado. E como uma terceira referência, nós precisamos do premolar do lado oposto. Então, dessa forma, a gente tem o limite laterolateral definido pela RAF pitérigo-mandibular. Então, a gente sabe que dentro do espaço da cavidade bucal, onde nós devemos fazer a nossa punção, deve ser ao longo dessa linha. Em qual altura? 10 milímetros de altura em relação ao plano oclusal. Então nós já temos o nosso ponto de punção. Falta saber qual a angulação que nós vamos entrar com a nossa agulha. Então, pensando em anestesiar, por exemplo, o nervo alveolar inferior do lado esquerdo do paciente, nós devemos angular a nossa agulha em direção aos dentes 44, 45, para que a gente tenha um ângulo de entrada naquele ponto que é a nossa referência, é a RAF, 10 milímetros acima do plano oclusal. Então a gente tem a nossa referência de angulação e de entrada. E nos falta saber ainda a profundidade de penetração, que deve ser de 20 a 25 milímetros. Então, para isso, nós devemos utilizar uma agulha longa de 30 milímetros, porque caso a gente necessite penetrar com 25 milímetros, a gente tem ainda 5 milímetros de agulha fora do tecido. Lembrando na aula de complicações, como a gente pode ter uma fratura e essa fratura tende a acontecer no final da nossa agulha, próxima à parte plástica, onde a agulha adere. Se essa fratura eventualmente acontecer, a gente consegue facilmente com uma pinça remover a agulha sem que ela fique totalmente dentro do tecido do paciente. E o volume de injeção recomendado nessa técnica varia de 1,5 a 1,8 ml. Então, praticamente a totalidade do nosso tubete odontológico. Considerando ainda o nervo lingual, que nós já observamos na aula de anatomia, que ele divide-se logo após o forame mandibular emergir do forame oval, a gente tem uma divisão entre nervo alveolar inferior e nervo lingual anteriormente. O nervo lingual ele tem um trajeto frente a toda a face medial da nossa mandíbula e ele segue pelo assoalho bucal. Geralmente, a deposição do anestésico é feita na região da bifurcação, ou próxima dela. Então, todas as vezes que a gente anestesia o nervo alveolar inferior, por consequência, é fácil anestesiar o nervo lingual. Se não na mesma punção, basta que a gente retraia a nossa agulha 5 milímetros, que provavelmente nós vamos conseguir bloquear também o nervo lingual. Mas a gente pode fazer o bloqueio do nervo lingual anteriormente a esse ponto. Então, a referência anatômica que nós temos para isso é o assoalho bucal. Como nós conseguimos ver na imagem, a gente pode fazer o bloqueio do nervo lingual em qualquer região daquele lado do assoalho bucal, que aí a gente vai ter todo o bloqueio anestésico dessa região de punção para frente. A profundidade de penetração é logo abaixo da mucosa do assoalho bucal. Então, a penetração sob a mucosa, considerando um volume de injeção de 0,3 a 1,6 ml do tubete odontológico, então até 1/3 do tubete. Voltando a falar então do nervo alveolar inferior, os principais sinais e sintomas que o paciente vai apresentar depois de ter esse bloqueio efetivo são
dormência no lábio inferior, correspondente ao nervo mentual, que é um ramo terminal, e ainda na língua a gente tem a dormência dos 2/3 anteriores, dada pelo nervo lingual. As principais falhas da anestesia deste nervo decorrem da infiltração abaixo ou muito à frente do forame, então a gente não consegue chegar no ponto onde a gente bloqueia o nervo alveolar inferior antes dele entrar no forame mandibular. Além disso, a inervação acessória aos dentes mandibulares, que alguns pacientes podem apresentar, que é dada muitas vezes pelo nervo miloioide, que apesar de ser um nervo essencialmente motor, ele pode ter algumas fibras sensitivas. A anestesia ela pode ser incompleta na região de incisivos e aí, neste caso, pode ser necessária uma complementação com uma injeção supraperiosteial nessa região. A área anestesiada pelo bloqueio do nervo alveolar inferior é toda essa em amarelo. Então nós temos o bloqueio dos dentes mandibulares até a linha média. Então toda uma hemimandíbula estará anestesiada do ponto de vista de anestesia pulpar. Além disso, nós temos anestesia da região do corpo da mandíbula, mucoperiósteo do lado vestibular, a partir da região de premolares. Além disso, nós temos o bloqueio de 2/3 anteriores da língua e do assoalho bucal, dado pelo bloqueio concomitante do nervo lingual, e ainda periósteo e tecidos linguais, também decorrente do mesmo nervo. Lembrando que na região de molares, a gengiva vestibular ela vai ser inervada pelo nervo bucal. É por isso que a gente não tem a gengiva vestibular ali colorida em amarelo. Vamos ver agora no vídeo como que a gente consegue realizar essa técnica. Então, considerando a nossa referência que é a RAF pitérico-mandibular, a gente tem o ponto de punção 10 milímetros acima do plano oclusal e a angulação correspondente aos premolares 44 e 45 nesse caso. Após penetrar 20 a 25 milímetros, conferimos através da aspiração negativa que não estamos dentro de um vaso e injetamos lentamente a solução anestésica. Lembrando-se então da recomendação de 1,5 até 1,8 para o bloqueio deste nervo. Finalizada a deposição do anestésico, lentamente removemos a agulha. Considerando então o trajeto do nervo lingual ao longo de toda a face medial da mandíbula, nós podemos bloquear em qualquer lugar no assoalho bucal. Então, penetrando logo após a submucosa, fazemos a aspiração negativa, injetamos lentamente o anestésico no volume recomendado e, finalizada a deposição anestésica, removemos a agulha lentamente.